se a gente percebe, assim, por exemplo, que a criança está se desenvolvendo bem, a gente vai ver isso sempre pelo que está acontecendo no externo, pelos sintomas. Está tudo caminhando bem, criança se desenvolvendo, todas as questões, eu digo assim, questões naturais da fase de desenvolvimento também. Não adianta eu querer, minha filha tem 2 anos, 3 anos, não vai fazer birra. Vai fazer birra, gente. Isso não tem a ver necessariamente com o fato de estar fora do lugar, né? Tem a ver com a questão do desenvolvimento cerebral, né, neurológico da criança. Então, não tem nada a ver, tá? Isso é neurociência, isso é outra coisa. A gente está falando aqui de questões, a criança que está adoecendo demais, criança que está com outras questões, né? Pode ser até de comportamento, né? Pode ser uma criança extremamente agitada, que é uma agitação em excesso, assim mesmo, né? Dificuldade realmente de concentração. Aí a gente pode olhar, porque aí pode ser alguma coisa aí do desenvolvimento dessa criança. Dificuldade na fala, desenvolvimento da criança. Então, aqui eu vou começar a observar para essas questões, quer dizer, dificuldade na fala, eu estou falando dependendo da idade da criança, né, gente? Estou falando de quando o pediatra fala, essa é uma dificuldade de fala, já deveria estar falando algumas coisas. Então, aí a gente vai poder olhar, então pode ser que essa criança ainda ela esteja fora do lugar e ela pode estar, de fato, conectada a alguma outra questão do nosso sistema familiar, tá? E aí a gente vai olhar para isso. Então, será que essa criança, quando tem esse comportamento, ela está conectada, na verdade, ao pai dela, que é excluído? Que eu não dou lugar para esse pai? Essa criança está desconectada desse pai? Mesmo que esse pai conviva, né, ali na família? Mas, às vezes, com a postura de julgamento muito grande, muitas pessoas julgando esse pai é considerado um excluído, por exemplo, tá? Avós excluídos, por exemplo, eu não gosto, a mãe não gosta, digamos, dos pais do marido, né? Do pai da criança, sei lá. E aí não deixa ter contato. É uma exclusão, né? Ou não deixa ter contato, ou fala mal. Então, tudo isso, às vezes a criança vai começar a repetir aqueles comportamentos que trazem algo daqueles avós excluídos. Dificuldades de fala. Muitas vezes que a gente percebe, né, na visão sistêmica, que tem a ver com algum segredo familiar. Algum segredo da mãe. Então, a criança não pode falar. Né? Às vezes não tem, não tem nada a ver com o segredo da criança, ou que envolva a criança. Pode ser um segredo da mãe, segredo, ou um grande segredo familiar. Então, aí a gente vai começar a olhar para isso, tá? Então, aí é o que a metodologia pode nos ajudar nesses casos específicos. Então, por exemplo, houve casos de aborto, pode ser espontâneo, antes lá, em algum momento lá da família. As crianças que nascem depois, a gente vê isso muitas vezes acontecer. Ou são crianças muito agitadas, às vezes crianças que adoecem muito. A gente tem casos, assim, por exemplo, de um caso de uma criança diabética, de diabetes grave desde a infância. Na verdade, tinha a ver com uma conexão com um irmão. Um irmão que a mãe, né, que não nasceu, que a mãe teve até no relacionamento anterior e tal. Essa informação está no sistema, né? Lembrando que a gente está falando de uma abordagem sistêmica, tá? Porque essas informações estão como se fosse no inconsciente, né, de todas as pessoas que participam desse sistema e para as pessoas que às vezes ainda não conhecem, né, essa forma da gente falar. Já vimos casos também de crianças que comem em excesso. Aí a gente começa a ver uma criança que come em excesso, quando vai ver, ela tem uma relação com uma criança, com um irmãozinho, antes que não nasceu. E aquela criança come por duas. Tem criança que dá trabalho por duas. Tem criança que, então, começar a ficar atento a esse tipo de comportamentos, assim, né? Que adoece e dá trabalho para a mãe também por duas. Né? Então, aqui são, na verdade, perceber que essas crianças estão olhando para outros lugares. Né? De modo geral, essas crianças estão aí fora do próprio lugar.